com segurança, Senhor. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela vai falar sobre cura. E quando nós vamos trabalhar acerca de cura, nós vamos trabalhar em cima de um conceito que aparece nesse texto, que é o conceito confissões, ou confissão, no singular. E confissão não tem a ver, o que eu vou ministrar hoje não tem a ver com aquilo que dentro da Igreja Católica Romana é chamado de sacramento. A Igreja Católica Romana, ela possui 7 sacramentos. Quem aqui já foi católico, quem aqui um dia já fez catecismo, já crismou, vai saber o que significa os sacramentos da Igreja Católica, aquilo que é sagrado para eles. Então, o sacramento, existe o sacramento do matrimônio, que é o casamento, existe o sacramento da ordem, existe o sacramento da unção dos enfermos, existe o sacramento do batismo, existe o sacramento da confirmação, que é o crisma, existe o sacramento da penitência. São 7 sacramentos. Qual que é o da penitência? Penitência parte da ideia da confissão. E a confissão que os católicos eles ensinam, a confissão auricular, o que significa isso? Eles utilizam aquele texto de Tiago que vai dizer que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Eles usam esse conceito, tirando essa ideia do texto de Tiago, dizendo que a pessoa, ela deve, em tempos, procurar um sacerdote, procurar um padre, no caso, e fazer a sua confissão. Deve contar para ele a sua confissão, dizer para ele o que aconteceu, o que sucedeu na sua vida. Daí vem o termo penitência, porque o padre vai ouvir aquela confissão e vai trazer a penitência para a pessoa. Daí é o sacramento da penitência. Nós não acreditamos que a confissão ela é considerada um sacramento, porque para nós existem apenas 2 sacramentos. Para nós, quais são os nossos 2 sacramentos? Batismo, que também está na relação dos 7 sacramentos católicos, e da ceia do Senhor, que é o nosso sacramento que nós vamos praticar hoje, a ceia do Senhor, que eles chamam lá de Eucaristia, nós chamamos de ceia do Senhor. Quem entendeu, diga amém. E não é santa ceia, é ceia do Senhor. Santa ceia significa que nós estamos fazendo algo que é santo aqui, mas não é isso. A Bíblia chama de ceia do Senhor. Paulo ensina dessa forma: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Né? Então ele está falando sobre a ceia, que não é da igreja, ela pertence ao Senhor. Confissão aqui no caso de Neemias, ele vem de um princípio extremamente complexo para nós entendermos. O povo de Israel já tinha passado por alguns períodos. Quando eu dou aula sobre a história de Israel, eu gosto de dividir a história de Israel por períodos. Primeiro período, o período que nós vamos trabalhar o livro do Gênesis, por exemplo, que fala sobre a criação, que fala sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós falamos da descida desse povo para a terra do Egito. E lá no Egito nós falamos sobre Moisés e a libertação do povo de Israel do Egito. Quem está entendendo, diga amém. Então você lê o livro do Êxodo e você encontra toda essa narrativa. E por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque o autor de Neemias, ele vai fazer isso no capítulo 9. O autor de Neemias, ele vai falar de pelo menos 3, 4 períodos da história de Israel. E o primeiro período que ele vai lembrar de Abraão. Se você ler o capítulo 9 de Neemias, aqui no capítulo 9 aparece Abraão. E o que a Bíblia fala acerca de Abraão? Que Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com Abraão. Quem entendeu, diga amém. Para que através da descendência de Abraão nascesse a nação que nasceria o Salvador do mundo, que nasceria Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então o autor, ele vai lembrar de Abraão, versículo de número 7, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, ou seja, não é nem Abraão, é antes de ele ser chamado Abraão, e o
tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. O que esse texto está dizendo? Que o Deus que está sendo revelado aqui em Neemias, em primeiro lugar, Ele é um Deus que escolhe e é um Deus que faz aliança. Repita comigo: escolhe, mais alto, diga escolhe, e faz aliança. O Deus que eu estou anunciando aqui nesta manhã, que vai trazer a cura sobre as nossas vidas, Ele é um Deus que escolhe. Você está aqui porque você foi um escolhido pelo Senhor, você é uma escolhida de Deus, amém? Essa pessoa que está sentada no teu lado é um escolhido, é uma escolhida do Senhor. Para quê, pastor? Para uma grande obra. Eu estou pregando para homens e para mulheres que também foram escolhidos pelo Senhor para fazer uma grande obra sobre essa terra. Em nome de Jesus, você pode glorificar a esse Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Ele é um Deus que escolhe, e dois, Ele é um Deus que faz aliança. Ele é um Deus de aliança. Repita comigo: Deus é Deus de aliança. Amém? Esse ato que nós vamos fazer aqui nessa manhã é a nova aliança. Está lá em Coríntios capítulo 11. Essa é a nova aliança, é o meu sangue. É a aliança que nós temos com Deus pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Então ele vai lembrar de Abraão. E o texto vai continuar evoluindo, e quando ele começa a evoluir, ele vai lembrar do Egito, versículo 9: e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. O que ele está lembrando? Se no primeiro momento ele lembrou de Abraão, no segundo momento ele está lembrando de Moisés. Ele vai dizer que esse Deus, numa determinada ocasião, ele tira esse povo do Egito, ele tira esse povo do Egito e conduz esse povo até a terra prometida. E na saída do Egito, eles celebraram a Páscoa, eles celebraram a ceia na saída do Egito. Então o texto aqui, Neemias, o autor desse texto, vai lembrar acerca da saída do Egito. E quando ele fala sobre a saída do Egito, ele vai dar um mergulho na história de Israel, ele vai fazer uma narrativa acerca do livro de Números. Esse texto fala de Números, porque fala da travessia daquele povo no deserto. E quando ele vai falar sobre a travessia do povo no deserto, ele vai dizer que Deus enviava maná para eles todos os dias. Ele vai dizer que Deus enviava uma coluna de fogo para protegê-los do frio noturno. Que Deus enviava uma nuvem sobre eles para protegê-los do sol durante o dia, um sol com mais de 50 graus. Então o autor de Neemias 9, ele vai falar que esse povo viu o maná, esse povo comeu do maná, esse povo bebeu da água que Deus fez aparecer no deserto, esse povo viveu livramentos, esse povo viveu a guarda de Deus, a presença de Deus com eles, caminhando no deserto. Mas ainda assim esse povo, ele foi obstinado, esse povo foi prepotente, esse povo foi arrogante, a tal ponto de eles pegarem o ouro que eles trouxeram do Egito, enquanto Moisés estava lá no monte orando, eles pegaram aquele ouro, eles fundiram aquele ouro, e daquele ouro eles edificaram um bezerro de ouro. E eles agora se curvavam perante aquele bezerro de ouro, e eles diziam: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Deus! Como é que pode, pastor, viver um milagre? Como é que pode comer do maná? Como é que pode beber da água? E ainda assim, é isso aí. E ainda assim foram arrogantes. E ainda assim montaram grupos para dizer: vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. E queria voltar para o Egito, para a escravidão do Egito. Então vem Deus e usa Moisés de forma dura com aquele povo para exortar aquele povo. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Mas Moisés teve que lidar com um povo rebelde, com um povo arrogante e prepotente. Essas
características rebelde, arrogante, prepotente, são características que elas não são compatíveis com o servo de Deus. Ou é arrogante, ou é crente servo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ou é prepotente, ou é servo de Deus. Não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser. Porque ou você tem Deus na sua vida e você é servo de Deus e serva de Deus, ou você é arrogante, ou você é prepotente, ou você é qualquer outra coisa menos servo de Deus. É incompatível. Tem coisas que são incompatíveis. Não tem como você dizer que serve a Deus, que é cheio do Espírito Santo, que é lavado no sangue de Jesus, e ainda assim é arrogante, prepotente. Não dá. Então Deus endurece. E sabe o que acontece? Aqueles que saíram do Egito, eles não entraram na terra prometida. Eles caminharam por 40 anos no deserto. E apenas Josué e Caleb e as suas famílias entraram na terra prometida. Quem está entendendo, diga amém. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Neemias está lembrando de tudo isso. Neemias está fazendo todo um recorte histórico. Neemias capítulo de número 9. Quem não conhece a história de Israel, leia Neemias 9. Depois ele vai trazer o período de Josué, porque eles vão falar aqui que foi um período quando Deus deu para eles a terra. Só que esse povo que entrou na terra, a Bíblia vai falar no livro de Juízes agora, que eles conquistam a terra em Josué. Daí vem o próximo livro, que é o livro de Juízes. E lá em Juízes, a Bíblia fala que Josué e Caleb já tinham morrido. Os anciãos da época de Josué e Caleb também tinham morrido. E essa nova geração era uma geração que não temia Deus, não respeitava o poder de Deus, e cada um fazia o que dava na sua cabeça de fazer. Então foi um período que eles empobrecem e sofrem, até que vem a monarquia de Israel. E na monarquia de Israel eles oscilaram entre reis bons e reis que foram péssimos, reis que começaram bem e terminaram mal, outros começaram mal e terminaram bem. E sabe o que acontece? Esse povo começa a se misturar com outros povos, e quando eles começam a se misturar com os outros povos, sobretudo o reino do norte, entra a corrupção em Israel, entra a idolatria em Israel. Então esse povo, eles precisam passar pelo cativeiro da Babilônia. E a história de Neemias, é que eu chego no livro de Neemias, porque a história de Neemias é o retorno do cativeiro da Babilônia para a terra de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que esse povo, eles ficaram 70 anos. Quantos anos eu disse? 70 anos na Babilônia. E 70 anos numa situação de cativo. Só que não foi o tempo suficiente, porque naqueles 70 anos muitos começaram a servir a outros deuses. Naqueles 70 anos muitos se desviaram da presença de Deus. E quando Deus traz esse povo de volta para a sua terra, entra a história de Neemias. Neemias então vai reconstruir o muro, vai reconstruir a cidade. E ele vai trazer esses homens e essas mulheres que tinham nascido na Babilônia para um recomeço. E quando eles vão falar desse recomeço, Neemias capítulo de número 9 vai falar que eles já estavam na terra, já estavam reconstruindo a terra, reconstruindo o muro. O muro, na verdade, aqui em Neemias 9 já estava reedificado, só que faltava algo para eles. O que faltava para eles? Um reencontro com Deus. Diga para quem está ao seu lado: nesta manhã Deus marcou um encontro com você. E esse encontro com Deus, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele partia, ele teve um ponto de partida. Qual foi o ponto de partida? Confissão. Não existe recomeço, não existe cura sem confissão. E o que é confissão? Confissão é uma das coisas mais difíceis que um homem, que uma mulher pode ter ou pode fazer. Confissão fala de você reconhecer. Confissão fala de você reconhecer que você cometeu um crime. Confissão fala de você reconhecer que você cometeu um pecado. Confissão fala de você reconhecer para outra pessoa que você foi desleal, ou que você foi infiel a essa pessoa.
pessoa. É difícil confissão, mas não existe cura sem antes passar pelo caminho da confissão. Existem áreas da nossa vida que elas estão travadas. Existem áreas da nossa vida que elas não caminham para frente. Olhe para mim, essa palavra é séria, ela é para mim, é para você. Existem áreas da nossa vida que estão travadas. E não é que você não sabe, e não é que você não é inteligente, não é que você não é capaz, não é que você não tem talento suficiente. Sabe por que está travado? Porque falta confissão. Falta você chegar para Deus e fazer aquilo que Zaqueu disse: Senhor, eu roubei e eu vou devolver quadruplicado. Eu fiz errado e eu reconheço que eu errei, mas eu quero mudança. Se nessa manhã você entrou aqui com humildade no coração para dizer: Senhor, me cura, me liberta, eu quero mudança. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que perdoa, Ele está aqui. O Deus que é bom, Ele está aqui. O Deus que é misericórdia, Ele está aqui para trazer misericórdia e cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir a esse Deus? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. E eles vão falar no versículo 2: nós estamos aqui para confessar os nossos pecados e para confessar as iniquidades dos nossos pais. Porque algumas coisas nós estamos aqui é consequência do que o pai fez. Nós fomos para o cativeiro, e é interessante que eles ficaram quantos anos? 70 anos. Então muitos que estavam aqui, eles não tinham feito nada. Eles nasceram no cativeiro e não foi culpa deles. É igual uma mulher grávida que vai presa e ela tem um filho na prisão. A criança está presa. A criança fez alguma coisa? Sim ou não, gente? Não, nasceu na hora errada. Mas ela não tem culpa. Então Neemias fala assim: nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos reconhecer os nossos erros. E nós vamos assumir essa responsabilidade. E eles começaram a confessar os seus pecados. E grande parte dos pecados partiram de um problema que eles tiveram. Grande parte dos pecados que esse povo cometeu foi o pecado da aliança, da falsa aliança. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com as alianças. Com aqueles que eles se associaram. Porque eles foram se associando com os outros povos. Eles foram se associando com aqueles povos da terra. Eles foram se associando com os povos da Babilônia. E sabe o que aconteceu? Aconteceu aquilo que a nossa mãe falava antigamente: